Olá, boa tarde. Começando a live especial desta terça-feira aqui no Toque de Bola JF, com um convidado especial e a gente vai poder conversar então com o Hudson, que encerrou a carreira recentemente como jogador profissional, como atleta profissional de futebol, mas tem aí vários planos e propostas para fora de campo. Quer dizer, sai de campo como atleta, mas continua no campo, pelo menos nos bastidores. Abraço para o Diego Milione, que já está por aqui, o André Gamonal Guedes também, o Hudson já entrou aqui também, vamos esperar ele mandar a solicitação e, é claro, você também pode interagir conosco aqui no Toque de Bola. Toque de Bola que já está aí com muitas reportagens atualizadas de ontem para hoje. Temos aí a turma da natação do Fábio Antunes no Spotify do Toque de Bola. Temos uma reportagem também no Spotify do Toque de Bola com o Léo Lima, contando um pouco mais da trajetória do Dário, zagueiro que esteve no Tupi, marcou época. Reportagem também sobre o Festival de Atletismo, marcado para o dia 20, na Universidade Federal de Juiz de Fora. São várias reportagens que a gente vai atualizando para você nas redes sociais. A gente destaca também o futebol nacional, tem Libertadores no meio de semana, atualizando também o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Hudson manda aqui uma solicitação para a gente puxar a conversa com este amigo aqui de Juiz de Fora, que encerrou a carreira recentemente, e a gente vai conversar com ele aqui na live do Toque de Bola. Vamos ver? Solicitação está aqui. Já estamos vendo, já estamos aceitando ela com o Hudson. Defendeu grandes clubes do futebol brasileiro, começou aqui na base do Tupi, defendeu muitos clubes e agora está aí defendendo o Paris Saint-Germain. Fala, Hudson, tranquilo? Boa tarde. Fala, Ivan, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Prazer novamente estar falando com você. Mais um bate-papo aí de muitos que a gente já teve, né? Com certeza, a gente agradece aí esses contatos, né, que a gente teve para conciliar a agenda e agora tudo certinho. Estamos dividindo a tela aí para a gente bater um papo nessa meia hora. A gente tem o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora e do projeto Cidadão Consciente da Iperrol Embalagens. A gente já teve contato com o Hudson, mas a gente não teve ainda uma entrevista depois que ele pendurou as chuteiras, virou chinelinho. Chinelinho é a linguagem quando o cara, né, não quer treinar, não seria bem o caso. Deixa eu pedir para o Hudson, então, aproveitar esse papo renovado com ele, para ele falar de forma resumida, Hudson, o que fez você tomar essa atitude, você já vinha pensando, foi a contusão, conta um pouquinho para você chegar a esse momento que todo mundo diz que é muito difícil, seja um atleta profissional, seja uma outra profissão também, né, Hudson? É verdade, não é uma decisão fácil. Eu realmente esperava jogar por pelo menos mais 2 anos, né? O planejamento de carreira que eu tinha junto com o meu empresário é de jogar pelo menos. Infelizmente não foi possível, eu tive uma lesão séria ano passado no Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, e uma lesão de LCA, que é ligamento cruzado anterior. E ao final da minha recuperação coincidiu com o término do contrato com o Fluminense, junto com o do São Paulo também. E infelizmente o mercado se fechou muito, acho que por insegurança de um jogador que está voltando de lesão. Infelizmente não tive a oportunidade de atuar pelo Fluminense de novo e de mostrar que eu realmente estava apto. Então acredito que isso tenha dificultado para mim bastante para conseguir outra equipe também. Mas enfim, são coisas da vida. Eu também tinha muito anseio de viver algo novo, de ter tempo de fazer coisas novas, de empreender, de estudar também. E estou fazendo isso agora, estou empreendendo. Trouxe a escolinha não, né? Trouxe o PSG Academy para Juiz de Fora, que é um centro de formação de excelência de jovens jogadores. E, enfim, estou empreendendo, estou fazendo bastante coisa aí. Estou com pouco tempo, na verdade. Eu achei que eu não tinha tempo quando eu jogava bola. Na verdade, agora é que o tempo está curto. Tá certo. Mas, de alguma maneira, você se preparou
Você já disse que foi uma circunstância, né? A circunstância da contusão. Mas até por esse repouso forçado, né? Até você voltar, claro que fez o tratamento, de alguma forma isso fez com que você se preparasse, mesmo que subjetivamente acabou se preparando sem querer para isso? Não, com certeza. Eu comecei a me preparar e a pensar no pós-carreira quando veio a pandemia, né? Aquela dificuldade que teve o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas o mundo inteiro. E naquele momento eu percebi que era hora de começar a pensar, de amadurecer, de estudar. E comecei a fazer alguns cursos na CBF, fiz curso de intermediário, que aliás hoje eu sou um agente CBF, registrado na CBF, né? Fiz um curso de intermediário, fiz um curso de gestão, fiz curso de análise de desempenho e outros cursos que eu tive a oportunidade de fazer também. Então, sim, eu já vinha me preparando, sim, para esse pós-carreira, mas eu tenho que confessar que ele veio antes do que o esperado, né? Me fala um pouquinho, tem muita gente, né, que tem essa curiosidade também, a gente aproveita quando tem alguma pessoa que está mais envolvida, né, igual você que foi jogador profissional. Aí você falou que fez esse curso de agente, cursos na CBF. Tem algum pré-requisito para fazer esse curso? Conta para a gente, para pessoas que têm interesse, de repente, poderem fazer também, fazer esse caminho que você fez. Os cursos, a CBF tem vários cursos, né, na CBF Academy. E alguns deles têm alguns pré-requisitos, por exemplo, já ter alguma experiência no futebol, né? Esse, por exemplo, de intermediário pedia isso, né? Que você comprovasse alguma experiência no futebol. Mas tem outros cursos, tem curso de Essa experiência pode ser dentro de campo, tem que ser fora, pode ser os dois, como é que pode é? ser jogador, pode ser treinador, pode ser diretor, pode ser um preparador físico, algo que você já tenha feito na sua vida relacionado exclusivamente ao futebol, né? Enfim, tem outros cursos, tem parte jurídica, tem parte financeira, tem parte administrativa também, que aí já são outros pré-requisitos, né? Acho que cada curso lá exige uma função, até para que o curso consiga passar exatamente, os alunos possam absorver o máximo de conhecimento possível também. Tá certo. E aí você faz esses cursos. Tem uma questão, Hudson, que é colocada, eu vou aproveitar a sua presença para perguntar. Se você fizer a opção de não falar também, faz parte. Essa questão do que você teria entrado contra o Fluminense, se você quiser aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, porque tem muitos comentários sobre isso. O que você gostaria de dizer? O que realmente aconteceu nesse caso específico? É um assunto delicado falar, né? Eu fui realmente bombardeado nas redes sociais aí, porque infelizmente os veículos de comunicação eles erroneamente divulgaram matérias com informações falsas ou com duplo sentido, que infelizmente não é a verdade da ação. A verdade é que a Lei Pelé ela protege o atleta em caso de lesão, quando é uma lesão séria. A Lei Pelé é muito clara nisso, que o clube ele deve dar um período de estabilidade para o atleta após ele estar apto, entendeu? O Fluminense não me deu essa oportunidade. E por isso que eu acreditei que o mercado se fechou para mim e eu tive que realmente parar, entendeu? Eu tive que parar de jogar porque não vieram outras propostas, porque eu fui prejudicado por não ter demonstrado no Fluminense que eu realmente estava apto. O Fluminense não me deu essa oportunidade, né? Eu não vou mentir também, achei que o mercado não reagiria assim, mas o mercado reagiu e eu tive que enfrentar isso. Segurei durante 6 meses, né, para que não pudesse chegar nesse ponto, mas infelizmente a minha vida pessoal está em jogo, toda a minha trajetória, mudou drasticamente a minha carreira e, eu não tô pedindo nada demais, é apenas o que está na lei e quem tem um pouco de sabedoria, quem tem um pouco de conhecimento vai entender essa parte. Eu acredito, Hudson, né, que você falou, nem sempre dá para você se expressar da maneira que você gostaria, por isso também que eu estou aproveitando
esse espaço aqui. Eu acho que na cabeça do torcedor é o seguinte que ele pensa de forma resumida. O Fluminense esperou você, manteve o seu contrato e agora você faz isso com o clube. Eu acho que é isso que está passando na cabeça do torcedor. Então, aproveitar para... Eu já tinha contrato com o Fluminense em vigência e o clube, ele é pela lei também, ele é obrigado a dar tratamento ao jogador. Isso também está na lei. Então o Fluminense não fez nada mais do que a obrigação dele de me prestar tratamento, entendeu? Certo. Então, pela lei, você teria que ter um tempo maior. Sim, período de estabilidade contratual após estar apto, né? Qual é esse período? O período fala até de 12 meses de estabilidade contratual. Beleza. Aí você encerra a carreira, como você disse, você ficou, de certa forma, surpreso, né? Porque esperava ter outras, né? Outro clube. Chegou a ser veiculado que você defenderia um outro clube, não foi? Surgiram muitas sondagens, mas não surgiu nenhuma proposta oficial de nenhum clube. Seja ela por produtividade, seja ela por período de teste, por um período curto, por um período longo, por um salário baixo, por um salário alto. Não surgiu em nenhuma hipótese ou em nenhum momento uma proposta oficial. Todos os clubes sempre se demonstraram muito receosos, né? Receosos quanto à minha real condição física, né? Qual que seria o meu estado, se eu realmente conseguiria jogar, que é algo que realmente nem eu sei hoje, né? Porque eu não fui testado fisicamente mesmo, né? Então é algo que refletiu no mercado. Tá certo. Aí você para, então, chega à conclusão que realmente vai encerrar a carreira com esse quadro que você já passou para a gente, é uma chance que a gente tem também de você falar sobre isso. E aí você tem aqui em Juiz de Fora também, a gente viu algumas entrevistas que você concedeu, aí você apareceu outro dia no Tupi. Vamos falar então sobre isso, o que foi aquele contexto da sua visita ao Tupi, porque você sabe que, por mais dificuldade que atravesse, o Tupi é esse clube, né, centenário, tradicional, está no momento já de algum tempo muito difícil no futebol, mas a gente sabe do amor que as pessoas têm pelo Tupi, que representa, né, o futebol da cidade, claro, como esporte tupinambás, mas o Tupi como aquele que nunca ou quase nunca deixou de ter o futebol, né? Pode ser para algum momento, mas está tentando. O que aconteceu ali no Tupi? Qual foi o objetivo ali da sua visita? Então, foi um convite do Tiquinho, né? Eu não conhecia ele pessoalmente. Ele entrou em contato comigo, me convidou. E eu tenho uma ligação muito forte com o Tupi, né, Ivan? Eu desde os 6 anos de idade, dos 6 aos 15 anos, eu participei da escola de futebol do Tupi. E ali foi a minha formação, praticamente a maior parte da minha formação na base. E sempre tive um carinho muito grande, sempre torci muito pelo clube. A gente sabe do momento difícil financeiro que vive, o momento administrativo de reajuste, né, que está tendo. E assim, foi um bate-papo bastante legal. Eu acredito que talvez no futuro eu possa pensar em participar mais ativamente, mas com planejamento, com profissionalismo. Eu acho que é isso que os clubes de fora precisam de realmente pessoas profissionais mesmo, que venham para organizar os clubes, administrar eles da maneira correta, para ajudar já as pessoas que já fazem isso e para que assim os resultados positivos dentro de campo possam ser os melhores possíveis, a gente possa botar o teu time numa Série B, por exemplo, porque a gente sabe que a gente tem uma cidade muito boa, que sempre revela grandes valores, mas que infelizmente é mal aproveitado isso, né? A gente sabe que o futebol na cidade ele precisa de mais investimento, precisa de mais confiança para que exista mais investimento também e quem sabe no futuro próximo a gente não possa estar podendo ajudar nisso também. Muita gente fala, né, a questão do recomeço, né? O Tupi está sempre nesse recomeço. Pela sua experiência também agora com esses cursos que você fez, que também você já tinha um conhecimento das questões extracampo, até por sua atuação, né, no sindicato, que a gente já teve a oportunidade de debater outras vezes, e a gente escuta opiniões, né? Por exemplo, tem muita gente, é uma teoria, vamos dizer, antiga, renovada, e que tem alguns que contestam. Por exemplo, poxa, só aí aqui Juiz de Fora tem vários talentos, vai no futebol amador, pega esses talentos
enquanto outros dizem, não, isso não funciona, não tem muita, né? Um pode encaixar, mas três podem não encaixar, o cara gosta do futebol amador. Vamos usar esse exemplo do Tupi, que é um exemplo também que interessa para nós aqui da cidade. Temos o Tupinambás, que é outro contexto, eu não gosto muito de juntar os dois no mesmo. O que, que você vê assim como uma alternativa para o Tupi dentro do seu conhecimento agora? Vamos dizer, Tupi chama você, vamos montar um esquema para o ano que vem a gente voltar para a primeira divisão. O que, que teria que ser feito? Eu começaria pelos mais jovens, pelas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20. A gente sabe que os jovens hoje são o que mantém os clubes, né? Então, se a gente fizer uma administração inteligente, a gente consegue revelar grandes jogadores, consegue trabalhar em parceria com grandes clubes, consegue monetizar e trazer retorno financeiro para os clubes da cidade. Então, acho que é uma fórmula assim que eu falando, ela parece ser simples. Lógico que ela exige muito trabalho, muita demanda, mas ela é possível de ser feita, porque a gente tem matéria-prima para isso, entendeu? Estruturar um pouco, trazer um alojamento bacana para a categoria de base, a gente faz um trabalho a médio e longo prazo e começa a revelar jogadores, começa a alimentar o time profissional. E aí a gente começa a ter um retorno financeiro para começar a investir ainda mais no time profissional. Então, sim, o futebol hoje ele tem uma fórmula. Agora você tem que saber como fazê-la, né? Então, acho que o caminho ideal seria esse, com certeza. Não adianta a gente pensar só no profissional, só investir no profissional, ficar trazendo jogadores de fora, sendo que a gente não consegue se alimentar de nós mesmos, que são os jovens jogadores, são aqueles que vão dar o maior retorno financeiro, aqueles que vão divulgar o clube, vão levar o nome do clube para outros países, enfim, essas situações que é muito comum em outros grandes clubes, que falta ser feito aqui nos clubes da cidade, né? Essa questão da SAF, né, que num primeiro momento a gente não sabia até que ponto que isso seria só para, vamos chamar, os grandes clubes, né, que os mais conhecidos próximos nossos foram o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco. O Vasco demorou um pouco por questão lá da política ser muito complicada, mas a gente vê aqui também cidades um pouco próximas tendo, o Ipatinga que está distante, né? A gente sabe que está tendo também, foi anunciado pelo próprio clube. Você vê essa questão da SAF também pelo seu conhecimento e por esses cursos da CBF, viável para o futebol da cidade agora ou não nesse momento? Você tem que se aprofundar mais, né, Ivan? Você tem que entender melhor a realidade financeira e administrativa desses clubes internamente. É o que demanda aí um estudo, um planejamento melhor. Mas eu acredito que seja, para a maioria dos clubes, principalmente os que vivem dificuldade financeira, têm dívidas trabalhistas e federais exorbitantes, que seja o melhor caminho para que tenha uma administração melhor, para que você consiga ter um fluxo de caixa melhor, que consiga manter os salários em dia, que consiga fazer investimentos pontuais, que consiga pagar as dívidas também de forma parcelada, em dia. Eu acho que a SAF ela trouxe bastante soluções para esses clubes que vivem dificuldades financeiras. É claro que o modelo ideal de todos que eu vejo é o modelo que o Flamengo conseguiu fazer hoje, né? Ele potencializou a marca que é o Flamengo, se administrou bem, com transparência. Você entra no site do Flamengo hoje, você tem acesso a todas as finanças do clube com transparência. Isso automaticamente traz muita confiança dos investidores. Os investidores trazem dinheiro para o clube, conseguem investir nos meninos da base. É uma base que revela jogadores e assim vendem eles cada vez mais cedo. Enfim, é muito bem estruturado o clube, né? Então acho que é um caminho que alguns podem atingir, como o Flamengo conseguiu, mas a maioria eu acredito que a SAF seja o melhor caminho. A questão do espaço físico, né? Você cita a base, e às vezes a gente conversando com dirigentes, seja atuais ou de tempos passados já, pessoas que às vezes não estão mais em atividade nos clubes,
eles às vezes falam assim, por exemplo, no Tupinambás, há uns 4 anos, a gente conversando com o Alberto Simão, que depois foi até para o futebol feminino do Palmeiras e está lá há um bom tempo, ele falava da seguinte forma: não adianta também a gente ter muita base se eu não tiver espaço, se eu não tiver o treino, né, o campo para a base. Aí Tupinambás, em situações diferentes, que eu não gosto sempre de separar, tem anunciado que uma permuta com o CT seria o melhor caminho também financeiramente, alegando que, embora tenha essa parte histórica que todo mundo, muitos reclamam, tradicional, né, mas que essa questão de uma permuta possibilitando um CT seria um primeiro passo para resolver essa questão de ter campos para treinamentos para todos. Estou querendo chegar porque você cita a base, muitos citam, e muitos dirigentes comentam, o pessoal fica falando em base, mas base também é muito cara. Fala um pouquinho dessa questão de base cara e de espaço CT, também por ter conhecido, né, grandes clubes do futebol brasileiro. Sim, a base, com certeza, ela é onerosa, né? Mas ela é onerosa, mas se ela for feita, bem administrada, ela é um investimento que vai dar um grande retorno lá na frente, né? Então é isso que os clubes fazem. Não é à toa que hoje o Flamengo revela muito cedo seus jogadores, vendem eles cada vez mais cedo, para quê? Para contratar os grandes jogadores. Mas quem que alimenta isso? É os jogadores da base. O maior caixa do Flamengo hoje são a venda dos jogadores da base. Desculpa. Então eu acho que sim, você tem que ter um centro, você tem que ter campos, você tem que ter estruturas de alojamento, você tem que fazer um investimento, você tem que priorizar isso, porque é isso que eu te falei, às vezes no futebol a gente é muito imediatista, né? Que é o resultado para hoje. E às vezes não é, às vezes você precisa passar por um período mais difícil, de poucas conquistas, mas que daqui a pouco as coisas vão acontecer. Volta a frisar, volta a colocar o exemplo do Flamengo. O Flamengo ficou 3, 4, 5 anos sem ganhar nada, mas porque estava se estruturando para poder montar um bom time, para poder sustentar um bom time. Então, acho que o caminho é muito claro. Agora, as pessoas têm que ter, e os torcedores têm que entender o processo, né? Que ele pode demorar mais do que o previsto. Beleza. A gente está conversando com o Hudson, que pendurou as chuteiras, mas está movimentando-se fora do campo, como ele disse, está trabalhando até mais se bobear agora nessas funções extracampo. Fala um pouquinho aí como é que é esse seu trabalho junto ao PSG, é uma escolinha, uma franquia? Explica para a gente. O PSG é a Academy, é uma escola oficial do Paris Saint-Germain no Brasil. Já tem 35 unidades no Brasil. A metodologia de treinamento é a mesma da categoria de base do Paris Saint-Germain. Então, a gente tem um coordenador técnico nacional que faz um treinamento em Paris, no PSG. Ele traz para cá, passa o treinamento para os coordenadores técnicos de todas as unidades. Esses coordenadores replicam dentro das unidades, né? A gente também tem acesso a um material que são os treinamentos, toda essa metodologia didática. Todos os treinadores eles fazem um curso para entender e poder praticar no dia a dia. Então, desde 4 a 19 anos. Então, é muito incrível. Eu fiquei muito surpreso quando eu tive conhecimento. Eu participei dos cursos. Muita coisa eu já via no futebol profissional, muita coisa nova também eu aprendi. É um jeito diferente, é um jeito profissional, é uma formação ímpar de dar para as crianças, que eu acredito que Juiz de Fora tenha essa carência de uma formação profissional mesmo para as crianças evoluir, entender o jogo. Eles frisam muito que a ideia é criar atletas inteligentes, que eles saibam o que eles fazem dentro de campo e por que eles têm que fazer isso, né? Não simplesmente robôs, não simplesmente jogador mandado, né? Então é muito incrível a gente... E é uma escola que tem oportunidade de os meninos jogarem, por exemplo, uma vez por ano em estádio de Copa do Mundo, que é a National Cup, que junta todas as unidades do Brasil e fica em 4 dias de competição. Já teve no Maracanã, já teve no Allianz Parque, já teve na Arena das Dunas. Esse ano é na Fonte Nova. Então o menino entra no vestiário, tem a roupa dele lá todinha, ele entra perfilado no campo, toca música. Então, tipo assim, são experiências
que a gente está trazendo para Juiz de Fora para oportunizar mesmo meninos e meninas que realmente não tinha na cidade, né? A chance de ser selecionado para participar do campeonato em Paris uma vez no ano. A gente tem um intercâmbio que é o Academy Student, que vem captadores e olheiros de grandes universidades na Europa e dos Estados Unidos, olhar os jogadores, os alunos que se destacam para ganhar bolsa nessas universidades. Enfim, são inúmeras coisas que, assim, fica um convite para os pais trazerem, para os alunos virem conhecer, porque é realmente totalmente novo em Juiz de Fora, que eu, por exemplo, queria ter tido, sabe, mãe? Eu queria ter tido a oportunidade de ter participado de uma formação assim profissional, bem direcionada, que com certeza eu teria tido ainda mais sucesso na minha carreira. Eu hoje acho que todo mundo está mais exigente e mais crítico, né, Hudson? Claro, tem aquela pressa do filho, às vezes a pressa do pai, que a gente sabe que atrapalha, a gente conversando muito com treinadores também de escolinhas, às vezes a gente vê em jogos, o pai não deixa o menino, às vezes, nem prestar atenção no próprio jogo, mas faz parte da ansiedade dele. Mas eu acredito que está todo mundo mais exigente, né? O pai, eu acho que dificilmente hoje ele vai querer colocar o filho numa escolinha sem ter um pouco de perspectiva, né? Então, isso que você está falando, eu acho que vem ao encontro disso, é o que a gente comenta sempre, né? O Marcelo Mata, hoje, que é o secretário de esporte, ele tem aquelas estatísticas da quantidade de jogadores candidatos a profissionais e a pequena, né, a chance da pessoa se tornar um atleta profissional. Então, acho que o conhecimento, né, como você está colocando aí, e essa questão de tentar fazer com que o jogador não fique repetindo, né, aquelas, às vezes, dependendo da idade, uma situação que nem convém muito para ele. Como é que está isso? Já tem quantos meninos na escolinha? Fala um pouquinho mais, então, desse trabalho para a gente. A gente teve um training day no domingo, né, que foi um sucesso. A gente teve bastante alunos aqui. A gente trouxe os coordenadores do Rio, o coordenador de Belo Horizonte. A gente trouxe o François, que é um francês, que é o expansor da marca aqui. E a gente sofreu muitos elogios na nossa estrutura aqui, no nosso treinamento, no nosso espaço. As matrículas estão abertas, os alunos, os pais que quiserem vir conhecer, quiserem deixar um dia o filho treinando para conhecer e sentir realmente a diferença que é a nossa PSG Academy. Igual eu falei, eu como jogador, eu sei bem a diferença das escolas de futebol. Então, é realmente único. A gente tá muito feliz e muito esperançoso de fazer um grande trabalho aqui em Juiz de Fora com essa PSG Academy, um trabalho profissional mesmo a longo prazo. Beleza, Hudson. A gente já está chegando aqui ao final da live. Eu imagino que, como foi meio que precoce a sua parada, né? Como jogador profissional, sua cabeça também deve ficar a mil aí. E como intermediário, como a escolinha, com essas possibilidades do Tupi, a gente sabe também que tem o Tupinambás, são os clubes que a gente vê que dependem também de algum tipo de convênio. A gente está percebendo que os esforços do próprio clube ou só do clube não estão sendo suficientes, de alguma forma, para que voltem à primeira divisão. E também que voltem estruturados, né? Porque também não adianta voltar por né? Não tem como muito ser sorte, porque é um campeonato difícil, né? As pessoas às vezes comentam com a gente da qualidade ruim dos jogos, mas a gente fala, né? O contexto, é o módulo 2 do Campeonato Mineiro, não dá para esperar também grandes espetáculos. Por outro lado, se uma equipe passar, né? Vamos citar o módulo 2, que é próximo nosso, por uma fase de classificação, depois chega no hexagonal, que são jogos ida e volta, e conquistar um acesso, quer dizer que ele teve mérito. A gente quer agradecer, Hudson, manda as novidades para a gente, passa aí umas informações da academia para a gente poder divulgar aqui também, e a gente deseja sucesso para você agora como intermediário, como escolinha do PSG, e você continue tendo sucesso agora fora de campo. Obrigado, Ivan, por ter aberto seu espaço mais uma vez aí. Para mim é um prazer novamente. Quem quiser mais informações, é só acessar o nosso Instagram oficial, que é PSG Academy JF. Lá vai ter na biografia um contato já para ter acesso ao nosso administrativo, que vai
dar todas as instruções para vir conhecer, para vir fazer um treino, enfim, tem muita coisa legal que dá para as pessoas entenderem e que a gente vai oportunizar todos os alunos que estiverem aqui. E um abraço a todos, um abraço aos cruzeirenses que sempre mandam mensagens de carinho aí. E obrigado pelo espaço novamente, Ivan. Sucesso para você, meu amigo. Tá joia. Obrigado, Hudson. A gente que agradece. Papo com o Hudson, então, na live especial. A gente está encerrando, desejando e convocando você a acompanhar o Toque de Bola no Spotify, no YouTube, no aplicativo que pode baixar no celular, no portal, nas redes sociais, sempre com muita informação, com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora e do Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. Valeu, Hudson, obrigado, valeu. Valeu.